Olá, seres humanos, aqui estamos nós em mais um podcast. E bom, antes de começar, eu devo dizer que esse foi um podcast, esse está sendo um podcast não programado, digamos assim. Por quê? Porque eu não estava pensando em fazer esse podcast simplesmente, porém, nos últimos dias, nos últimos 4, 5 dias, eu andei tendo uma série de pensamentos e esses pensamentos atingiram tal nível na minha cabeça, tal nível de ficar baqueando assim na minha cabeça, batendo na minha cabeça, fazendo eu continuar pensando nisso, que eu falei, eu vou ter que colocar isso daqui pra fora antes de eu gravar o que eu tava pretendendo gravar. E aliás, primeiramente me desculpem, teve um pessoal que mandou e-mails nas últimas semanas e até agora eu não li. Teve um carinha mesmo que me mandou e-mail vai fazer quase um mês e até agora eu não li o e-mail dele, sou um belo de um filho da puta. Mas, primeiramente, quero pedir desculpas para esse pessoal que mandou e-mail e eu ainda não respondi, porque eu ando tendo, como vocês devem ter percebido, nos últimos tempos, uma série de, entre aspas, black pill. Detesto esse termo, mas vou usá-lo. E eu simplesmente estou tendo que falar sobre essas coisas porque essas coisas são o que estão permeando minha mente e o que eu vou falar agora não é diferente, é algo que eu andei pensando nos últimos dias, que faz muito sentido e é algo que possivelmente até pode trazer um sentido para minha vida, um sentido entre aspas. Eu vou explicar no final do podcast o porquê, então é algo que é bem importante. Para quem me acompanha já há tempo sabe que eu sou um niilistinha de bosta e de repente eu comecei a ter uma série de pensamentos que talvez me deem assim um motivo para viver, não de ver a vida como algo belo, isso eu acho que nunca vai acontecer, mas de pelo menos tentar continuar aqui. Talvez eu tenha descoberto um possível motivo, eu vou expor no final desse podcast, mas enfim. Bom, como vocês devem ter lido aí, o tema do podcast de hoje é Nós não deveríamos existir. Quando eu digo nós, obviamente eu estou não somente me referindo a eu, mas também a você que está ouvindo, a sua mãe, seu pai, seus amigos, todo mundo não deveria existir. Não digo todo mundo, eu já vou explicar. É, Antes que vocês pensem, o Thiago vai dar aquele argumento de que já existe muita gente no mundo, as pessoas não param de se reproduzir, gado e blá blá blá. Antes de que vocês possam falar isso, sim, uma pequena parte, assim, 10% do meu argumento é baseado nisso. Realmente há gente pra caralho no mundo, realmente eu acho que as pessoas deveriam pensar mais antes de se reproduzir. Realmente eu acho que tem muito ser humano aí que nasce, cresce, vive e morre no lixo, e isso não acho isso algo correto, porque eu acho que as pessoas deveriam pensar mais antes de fazer algo cujas consequências pode ser ter um filho. Mas o meu argumento principal não é embasado nisso. O meu argumento principal é baseado em algo mais niilista, digamos assim. Mas bom, enfim, vamos começar então. Vamos falar agora bem brevemente sobre evolucionismo, darwinismo, comportamento de animais e o nosso próprio comportamento ser humano. Bom, eu acho que eu não preciso falar muito do darwinismo com relação à lei do mais forte, digamos assim. Qualquer um que já estudou o mínimo de darwinismo, de evolução. Como que fala mesmo, né? Darwinismo é teoria da evolução. Enfim, qualquer um que leu já um pouco sobre isso, mesmo que seja na escola, sabe que o darwinismo propõe a lei do mais forte, ou seja, foi ocorrendo a evolução, segundo a teoria darwinista, e aí com a evolução os mais fortes, os mais capazes, os mais adaptados ao ambiente foram se reproduzindo e somente os mais fortes, os mais capazes. E aí essa foi a reprodução, essa evolução, digamos assim, reprodução e depois evolução foi acontecendo, até chegar ao ponto em que surgiu, e em algum ponto da história surgiu os primeiros primatas, e aí depois de milhares, talvez até milhões de anos, surgiu o ser humano, blá 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 blá.
Essa é a teoria evolucionista. E não estou nem colocando ela como algo, é a verdade. Não venha da PT falando que evolucionismo está errado, porque eu não necessariamente acredito no evolucionismo. Eu só vou utilizar uma parte da teoria evolucionista para basear o meu argumento. Enfim, então, se você for ler, se você for ver a teoria evolucionista, basicamente isso daí, o que ela fala, a sobrevivência do mais apto, enquanto que os menos aptos ou os mais fracos perecem e ou não se reproduzem. E, bom, o que mais tem relacionado a isso? Calma aí. E assim, de acordo com a teoria evolucionista, por consequência desse somente os mais fortes, os mais aptos estarem se reproduzindo, isso geraria, com o passar do tempo, genes mais fortes, seres vivos mais adaptados ao ambiente, digamos assim. Então isso daí produz, por exemplo, as mutações. As mutações e seres que podem se adaptar aos mais diversos tipos de ambientes, seres que vão colonizando, digamos assim, outros lugares. E aí, justamente para colonizar outros lugares, ocorrem mutações. Isso, claro, tudo isso que eu estou falando é assim, é em escala de milhares de anos, né? Algo assim, acontece de um dia para o outro. O lagarto evoluiu assim de um dia para o outro e virou de repente uma ave. E aí a ave de repente evoluiu, virou um mamífero e daqui a pouco surgiu os macacos e daqui a pouco surgiu o homem. Não. Claro que se você for estudar a teoria evolucionista, você vai ver que não é algo tão simples assim. E como eu disse, não que eu acredite completamente na teoria evolucionista. Enfim, e é basicamente isso que a teoria da evolução diz. Ela afirma a sobrevivência e a manutenção do mais apto. E bom, agora também pegando esses meus pensamentos que eu vou expor nesse podcast acabaram por ser uma consequência natural dos pensamentos que eu expus no meu último podcast, que é falando sobre o alfa, beta e ômega, sobre os tipos de relacionamentos assim entre homem e mulher, enfim. E bom, se você pegar na natureza, natureza que eu falo é literalmente em floresta, deserto, oceano, lugar que não tem contato humano. Na natureza, os animais agem mais ou menos dessa forma. É a sobrevivência do mais apto. Geralmente, os animais que nascem com algum tipo de defeito, entre aspas, ou animais de constituição fraca, são animais que ou morrem, às vezes até ainda em estágio, por exemplo, em quem ainda está no ovo, ou acabou de sair da barriga da mãe, não dura nem um mês fora dela, é devorado e por aí vai. Claro que nesses casos depende também muito do tipo de animal em que a gente fala, porque existem animais que cuidam da sua prole, existem animais que não cuidam da sua prole, enfim. Mas geralmente os animais que são mais fracos ou menos adaptados são os que morrem primeiro. E claro que também tem o fator sorte, né? Porque, por exemplo, quando alguma ave come os ovos de outra ave, digamos assim, quem vai sobreviver, quem vai morrer, depende basicamente da sorte. Não tem como a gente saber dentro do ovo qual que é a larvazinha, entre aspas, que vai ser mais bem desenvolvida e a que foi devorada é necessariamente menos adaptado. Não. Fator sorte, teoria do caos, enfim. E na natureza, resumidamente, vamos fazer uma analogia animais não humanos com animais humanos. Na natureza, eu diria que na natureza os animais não humanos, só aqueles que se reproduzem, na maioria das vezes, são somente os alfas, digamos assim. Então, os machos mais fortes do grupo, os machos mais bem adaptados do grupo, seja ele o pavão com as aves mais bonitas, ou seja ele o leão mais forte, digamos assim, e esses daí geralmente são aqueles que conseguem mais parceiras para cópula e que estão assim no topo da escala social dos animais, são os alfas. E aí tem também os animais betas. Claro que essa divisão assim não se encaixa perfeitamente em animais, porque a gente está comparando o animal humano com o animal não humano, mas eu só estou fazendo uma analogia para vocês entenderem melhor. Entre os betas,
Entre os betas, eu diria que nos animais uma parte dos betas consegue se reproduzir, mas uma boa parte não, e eles dependem muitas vezes da boa vontade do alfa, ou por vezes até da morte do alfa. Por vezes os animais mais betas, mais fracos, entre aspas, do que os alfas, dependem que o alfa conceda uma fêmea, ou que o alfa morra, ou que sei lá o que aconteça para ele conseguir se reproduzir, digamos assim. Então os betas conseguem muitas vezes sobreviver, porém nem sempre conseguem se reproduzir. Tem isso também na natureza, a gente encontra muitas vezes animais que conseguem sobreviver, mas que não necessariamente conseguem se reproduzir. Por quê? Porque sempre tem algum outro animal que está acima dele, um alfa maior, digamos assim, que ele. Enfim, e os ômegas, que como eu disse no último podcast, são sujeitos que simplesmente não ligam para a sociedade, digamos assim, de uma forma geral e suas regras. Os ômegas na natureza seriam aqueles que morrem primeiro, aqueles que muitas vezes não conseguem nem viver, não conseguem nem sair do ovo. Então, para eles estarem afastados assim da sociedade, o homem ômega de hoje em dia, ou o homem ou a mulher ômega de hoje em dia, até consegue sobreviver, porque a gente criou a sociedade, mesmo que a gente viva sozinhos, tenha uma vida mais ou menos solitária e tal, a gente consegue sobreviver, levando uma vida assim, ômega. Mas na natureza, o ômega, ou seja, o animal que está afastado do resto do bando dele, geralmente é o primeiro a morrer. É o animal que quase sempre não consegue reproduzir e é o animal que é mais presa fácil. Por quê? Porque os animais se organizam em grupos. Claro que também depende de espécie para espécie. Mas tomando os mamíferos, muitas vezes os mamíferos se organizam em grupos. E aqueles que estão fora do grupo são os que são presas mais fáceis. Porque entre atacar 10 rinocerontes e atacar um rinoceronte, é claro que você vai escolher até o animal que não é um ser racional como nós, até o animal sabe que é mais fácil você atacar um rinoceronte ao invés de 10 rinocerontes. Então na natureza as coisas são mais ou menos assim. O alfa é aquele que tem fêmeas muitas vezes em abundância, o que consegue se reproduzir por vezes com mais de uma fêmea, várias fêmeas. O beta é aquele que consegue sobreviver, mas nem sempre consegue se reproduzir. É um sujeito mais fraco, entre aspas, na escala animal. E o ômega é o sujeito que muito provavelmente não vai nem viver por muito tempo, e muito menos sobreviver, assim, na natureza. E bom, onde eu quero chegar com esse papo biológico, comportamento dos animais e tal? Eu quero fazer uma analogia agora com o ser humano. Nos últimos séculos da vida humana, antigamente, quando nós ainda estávamos começando a nos organizar em sociedade, isso em milhares de anos atrás, quando ainda às vezes até nem existiam como eu posso falar, não é grandes sociedades, mas os grandes impérios, entre aspas, que existiram no passado, as grandes polis gregas, o Império Romano, enfim, antes mesmo de tudo isso acontecer, o ser humano, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, o ser humano começou a se organizar em sociedade. E o ser humano não é um animal. Muitos dos comportamentos humanos são inatos de comportamentos animais, de outros animais que não ele. Então, na escala humana, vamos colocar assim, mesmo o ser humano sendo um animal diferenciado, entre aspas, mesmo assim, a forma de organização social do homem não é muito diferente da dos animais. Então, por exemplo, os machos alfa são aqueles que conseguem fêmea com mais facilidade, os betas são aqueles que conseguem, por vezes, até não conseguem fêmeas, e os ômegas são sujeitos que desde sempre tendem a não se reproduzir, digamos assim. E com o ser humano isso acontece também. E de alguns séculos para cá, a ordem humana, a sociedade humana meio que subverteu essa regra. E subverteu essa regra por meio de dois artifícios principais, eu diria. Um foi a instituição da monogamia, e eu vou tirar agora um tempinho, alguns minutinhos para falar especialmente sobre a monogamia.
Eu não estou criticando a monogamia, não estou criticando quem tem um relacionamento monogâmico, não estou dizendo que a monogamia está errada ou está certa. Não, até porque eu mesmo eu sou um ser humano que eu sou predominantemente monogâmico, não me adapto para relações poliamor, enfim. Mas vocês já pararam para pensar que a monogamia é algo instituído pelo ser humano? Eu não estou dizendo que na natureza não existem animais que às vezes se relacionam só com um macho, só com uma fêmea a vida inteira. Eu não estou dizendo que isso não existe. Mas me parece que na natureza esses casos de animais, entre aspas, monogâmicos são exceção. Na natureza, os animais se reproduzem com quem eles conseguirem. Então, o macho alfa, por exemplo, ele se reproduz com o número máximo de fêmeas que ele conseguir. Até porque isso daí vai garantir a perpetuação dos genes dele e um fortalecimento ocasional dos genes dele, por ele estar se reproduzindo com vários, isso aumenta a chance de ter uma prole mais fácil. Então, basicamente na natureza, não que não exista a entre aspas monogamia, mas a poligamia. E claro que eu tô só fazendo uma analogia. É claro que esse tipo de relacionamento, monogamia e poligamia, não se enquadra na natureza, mas eu tô fazendo uma analogia. Na natureza é muito mais frequente você ver vários indivíduos que se reproduzem com vários indivíduos, ao invés de só um indivíduo que se reproduza com só um indivíduo. Esse é o estado natural das coisas. Eu não tô aqui para falar o que é certo ou errado. Eu estou falando para ver o que eu enxergo, o que eu estudo, o que eu leio, enfim. Então, o que eu leio, o que eu vejo é que naturalmente na natureza é assim com a maioria dos animais. Eles se reproduzem com vários indivíduos da mesma espécie. E, no caso do ser humano, o ser humano eu acredito que no começo da sociedade ele também era assim. Ele também se reproduzia com várias, por exemplo, os sujeitos alfa se reproduziam com várias fêmeas, os betas se reproduziam com quem sabe uma ou duas, e os ômegas simplesmente morriam. Os ômegas simplesmente não existiam porque eles morriam logo cedo. E enfim. Então, na natureza não existe muito esse lance de monogamia, e não estou dizendo que por isso monogamia é errado, mas vocês já pararam para pensar que a monogamia é uma instituição, é uma imposição social de ordem religiosa, digamos assim? Por quê? Por que a imposição social de ordem religiosa? Porque é o seguinte, se ocorresse esse lance de poligamia generalizada e acontecesse como acontece na natureza, de só os alfas ter a maior parte das fêmeas, a maior parte dos sujeitos, dos indivíduos que não fossem alfas iam simplesmente ficar sem se reproduzir. Por quê? Porque, como eu disse, a maior parte... Geralmente são os alfas que conseguem o maior número de fêmeas, então só os alfas que conseguem se reproduzir. E aí aqueles que estão, entre aspas, embaixo dos alfas não conseguem se reproduzir. E isso acontece tanto na natureza quanto também na própria sociedade humana. A gente ainda vê isso. Os alfas geralmente conseguem se reproduzir, os betas e ômegas e outros muitas vezes não conseguem se reproduzir. Caralho, peraí. Então, devido ao fato de na natureza as coisas serem dessa forma, por mais nu, cru e cruel que possa parecer, de só uma pequena parcela dos machos conseguirem se reproduzir e a maior parte dos machos não conseguir se reproduzir, por mais que isso pareça ser cruel, essa é a realidade que eu enxergo. A maior parte dos machos, se fosse seguir a ordem natural das coisas, simplesmente não se reproduziria. Porque pela aquela simples questão da lei do mais forte. Não são todos, claro que são mais fortes. Os mais fortes são só alguns. E por consequência disso, esses alguns têm mais direito à reprodução, seguindo a lei de Darwin, digamos assim, e aqueles que são mais medianos e fracos têm direito, muitas vezes não têm direito nem a sobreviver, digamos assim. E a religião, o cristianismo, principalmente o cristianismo, outras religiões também institucionalizaram bastante a questão da monogamia, mas principalmente o cristianismo institucionalizou isso daí por uma questão de humanidade, de humanismo, de falso humanismo, digamos assim. Por quê?
Porque no estado natural das coisas, não é todos que conseguiriam se reproduzir, e isso, nos olhos da maioria, que se sentiria, oh, como assim eu não consigo me reproduzir? E isso, nos olhos da maioria, é algo ruim. Porém, biologicamente não é algo ruim. Por quê? Porque isso, o fato de só os mais, entre aspas, mais fortes, mais adaptados conseguirem se reproduzir, biologicamente falando, seria algo bom. Porque aí as linhagens iam crescer só com linhagens fortes e ia gerar indivíduos cada vez mais fortes. Só que o cristianismo, a monogamia, de certa forma, institucionalizaram uma lei de reprodução geral. Ou seja, hoje em dia não somente os betas têm capacidade de se reproduzir, capacidade, né, não somente os alfas têm capacidade para se reproduzir, mas também os betas e também os ômegas e também outros grupos têm capacidade de se reproduzir. Por quê? Porque monogamia, um com um. Ou seja, mesmo que a maioria das pessoas estejam em um relacionamento ou já tenham um parceiro, sempre vai ter algum sobrando. Se a gente vivesse numa sociedade de relações poligâmicas, o que iria acontecer, muito provavelmente, é que uma pequena camada... iria acontecer mais ou menos igual acontece no capitalismo. Uma pequena camada, um pequeno número de indivíduos, entre aspas, abençoados, teria a maior parte do capital. No caso, o capital seria as fêmeas, mulheres, e uma pequena parte teria o que sobrasse. Então, digamos, 10% da população teria 90% das fêmeas, 10% dos machos com 90% das fêmeas e 90% dos machos com 10% das fêmeas. Se fosse fazer assim, ficar no estado natural, era mais ou menos isso que iria acontecer, eu prevejo. E o cristianismo, como é uma religião, não somente o cristianismo, mas outras religiões, como são religiões baseadas no todo mundo é igual a todo mundo, no igualitarismo, no humanismo e blá blá blá, institucionalizaram por conta disso a monogamia, para fazer com que um macho só possa se reproduzir com uma fêmea, mesmo aquele macho que teria capacidade para se reproduzir com, sei lá, N fêmeas, ele só pode se reproduzir com uma fêmea. Por quê? Porque é algo institucionalizado de certa forma, que você só pode ficar com uma fêmea, e hoje em dia isso virou algo até cultural. Então, por exemplo, na sociedade brasileira você não vê poligamia, você não vê um macho com várias fêmeas, e hoje em dia muito frequentemente se tem um macho que consegue estar com várias fêmeas. Isso hoje em dia é intitulado de machismo, patriarcado, enfim. Então, por uma série de questões, a monogamia subverteu essa questão a monogamia e as religiões subverteram essa questão de, na natureza, só o mais forte se reproduzir. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que fez com que isso daí, na sociedade humana, isso daí mudasse um pouco, foi a questão do humanismo. E quando eu falo humanismo, eu estou falando de coisas que começaram a acontecer principalmente do iluminismo para cá, ou seja, da Revolução Francesa para cá. Nós vivemos hoje em dia uma sociedade, eu falo da sociedade brasileira, mas não somente da sociedade brasileira, mas até o Ocidente inteiro eu poderia colocar, em que tem caráter humanista, digamos assim, tem caráter, entre aspas, igualitarista, ou seja, todo ser humano em tese tem o mesmo valor. Então, se eu tenho o valor, por exemplo, 1, você que está me ouvindo também tem um valor 1, sua mãe tem um valor 1, seu pai o valor 1, seu primo 1, e por aí vai, todos têm o mesmo valor. Então a gente criou uma sociedade com esse teor de passar a mensagem de que todos somos iguais, de que todos temos o mesmo valor. Só que, como eu acabei de falar, isso é meio contra a lei biológica das coisas, pelo menos da forma como eu enxergo. Por quê? Porque eu enxergo que, biologicamente falando, tem sujeitos que são mais adaptados ao ambiente. Isso eu falo não somente por questão biológica, mas até por questão neurológica, psicológica, questões até às vezes de problemas físicos. Eu não estou dizendo que você, por exemplo, teve um filho deficiente físico, joga ele no lixo. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que tem indivíduos que são mais bem adaptados ao ambiente, ao meio, e tem indivíduos que são menos adaptados. Isso por vezes acontece de forma até natural. Existem pessoas que, por questões
de genes, genética, às vezes até questões de miscigenação, biológicas e por aí vai, já naturalmente tem uma tendência a serem menos adaptados ao ambiente do que um indivíduo, por exemplo, um indivíduo de uma, entre aspas, casta alta que se reproduziu com um outro indivíduo de uma casta também alta. E aí os genes de casta alta, entre aspas, eu estou utilizando bem entre aspas para vocês entenderem de forma bem genérica. Casta alta com casta alta gera casta alta, que continuando com casta alta, assim vai. Porém, se você começar a misturar muito as coisas nesse lance de que todo mundo é igual, de que todo mundo tem o mesmo valor e tal, isso gera. Pode parecer bem eugenista da minha parte eu estar afirmando isso. Mas eu acredito que misturar, eu não digo raças, porque eu não acredito que existam raças diferentes, mas eu acredito que você misturar genética, genes de seres humanos que estão em regiões muito diferentes do planeta, isso pode ocasionar riscos genéticos, digamos assim. Pode ocasionar uma prole mal adaptada. Por quê? Porque quando você, digamos, você mora no Brasil, você morando no Brasil, você está adaptado ao clima, à cultura, blá blá blá, brasileiro. Já alguém que mora na Rússia, por exemplo, está adaptado ao clima, à cultura, blá 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 blá, russo. Ou seja, os dois têm uma formação assim, DNA corpórea diferente. Não digo que são dois seres humanos diferentes. Claro, os dois têm coração, os dois têm pulmões, os dois têm nariz, boca e por aí vai. Só que por eles viverem em lugares diferentes, por eles viverem em situações muito diferentes um do outro, eu acredito que numa situação assim, uma possível reprodução de ambos pode tanto possivelmente ocasionar uma prole, quem sabe até mais bem adaptada, uma fusão, digamos assim, bem sucedida de duas regiões completamente diferentes, quanto ocasionar num, entre aspas, num erro genético, que eu acho que talvez seria a hipótese mais provável. Um erro genético porque são duas regiões, dois contextos, digamos assim, completamente diferentes, duas constituições genéticas muito distantes, digamos assim, uma da outra. Então, por isso, talvez poderia ocasionar um erro genético. E o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar com esse segundo fator é que hoje em dia nós temos a consciência, digamos assim, de que todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo é igual e blá 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 blá. E eu não estou falando que isso está certo ou está errado, eu só estou falando o que eu vejo hoje em dia e, enfim. Então, por esses dois fatores, a monogamia e também o humanismo, meio que tiraram um pouco esse caráter natural das coisas. Então, como eu disse, se fosse pegar naturalmente, somente os alfas, digamos assim, iriam se reproduzir, que são os sujeitos mais fortes biologicamente falando. Porém, devido a esses dois fatores, e também tem outros fatores, mas os dois principais que eu enxergo são esses, meio que mudou isso daí. Hoje em dia todo mundo tem acesso à reprodução de forma indiscriminada. E isso, no meu ponto de vista, isso pode gerar vários problemas, digamos assim. E aí é que isso pode gerar vários problemas, tanto de ordem genética quanto também problemas de ordem superpopulação mundial, mas esse não é o ponto em que eu quero chegar, até porque eu não sou um perito em genética, eu teria que estudar mais genética para falar assim de forma mais acurada, digamos assim, consequências de reproduções entre pessoas de regiões muito diferentes e blá blá, enfim, esse papo entre aspas eugenista e tal. E onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar é que muito provavelmente, não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas se você for seguir a lógica que eu estou utilizando, a lógica natural das coisas, de que somente os mais fortes se reproduziriam, nós chegamos e o fato de que hoje em dia todo mundo tem acesso à reprodução, acesso livre à reprodução, acesso até de forma generalizada à reprodução, em que a reprodução deixou de ter um caráter reprodutório e passou a ser algo
mais feito por prazer, mais feito por hedonismo, digamos assim, que é algo que eu já critiquei já milhares de vezes, relacionamentos líquidos, transar por transar e por aí vai. Além desse tipo de pensamento, se você parar para pensar que somente os alfas deveriam se reproduzir, isso nos leva, ou pelo menos me leva à conclusão de que muitos de nós, possivelmente eu, possivelmente você que está ouvindo, muitos de nós não deveriam existir. Nós não deveríamos existir. Por quê? Porque o número de sujeitos que deveriam existir e se reproduzir em estado natural deveria ser muito menor do que o número de sujeitos que hoje em dia se reproduzem. Hoje em dia nós temos seres, entre aspas, fracos, que se reproduzem de maneira indiscriminadamente por conta da monogamia, por conta do humanismo e por aí vai. E seres fracos se reproduzindo, gerando mais seres fracos. Isso eu estou falando biologicamente. Isso bem entre aspas. Eu não quero que me entendam mal e falem que eu estou chamando todo mundo de fraco. Mas isso eu estou falando do ponto de vista biológico, depois dos argumentos que eu dei. Enfim, seres fracos se reproduzem com mais seres fortes ou fracos, muitas vezes geram mais seres fracos, que se desenvolvem e geram seres fracos, que vai seres fracos, seres fracos, seres fracos, seres fracos. E isso que eu estou falando ajuda, em parte, a explicar por que a gente, hoje em dia, vive uma epidemia, digamos assim, de gente fraca, epidemia de millennials, epidemia... Eu não estou falando que não existe o fator social, de que, capitalismo, amor líquido, tecnologia que muitas vezes torna o ser humano frágil, a questão do narcisismo e por aí vai. Eu não estou dizendo que não existe isso, claro que existe. Mas o que eu estou falando é que um fator bem forte, até eu diria, que também entra na soma é o fator genético. E hoje em dia a gente está numa mistura assim, simplesmente numa desordem, digamos assim, genética talvez tão grande que simplesmente a gente está vivendo uma epidemia de seres biologicamente falando fracos. Então por isso mesmo que a gente tem hoje em dia movimentos por vezes que lutam por coisas que não tem valor biológico nenhum, que se você pegar o estado natural e bruto das coisas, um homem das cavernas, por exemplo, um homem da caverna, olhando para um protesto, sei lá, um protesto feminista, o homem da caverna, primeiro que ele não iria entender porra nenhuma do que é aquilo ali, porque ele não ia entender nem o que é um agrupamento de pessoas direito, de tal dimensão de sei lá quantas mil pessoas. Primeiro que ele não ia entender aquilo lá direito, segundo que para ele não ia ter o mínimo sentido, mesmo que a gente explicasse todo o contexto daquilo e tal, para ele não ia ter o mínimo sentido aquele ali. Por quê? Porque para ele a função do homem e da mulher vai estar sempre ali e aquilo ali, ponto, acabou. E justamente se ele for o alfa, ele vai ser justamente o sujeito que vai ter que defender a prole dele, que vai ter que defender de maneira por vezes até bruta, por meio da violência, a tribo dele e vivendo de maneira bem primitiva mesmo. Então para ele não faz o mínimo sentido toda essa onda de modernidade, toda essa onda não faria o mínimo sentido essa onda de modernidade, essa onda de querer defender todo mundo e todos, até mesmo seres fracos, porque antigamente, eu não estou falando que a gente deveria fazer isso hoje em dia, não estou falando, pelo amor de Deus. Mas antigamente, Esparta, por exemplo, jogava nenê defeituoso no lixo. Também nas sociedades mais antigas, não que isso fosse institucionalizado, a mulher deve ser submissa, e não que eu concorde necessariamente com isso, mas nas sociedades antigas, em modelos mais antigos de sociedade, existia seres humanos mais fortes, biologicamente falando, e se você for pegar a sociedade em que eles viviam, era uma sociedade muito mais bruta do que a sociedade que existe hoje. Então, os homens alfa era quase somente aqueles que se reproduziam, a mulher
era, entre aspas, submissa ao homem. E quando eu digo submissa, não é submissa do tipo, ah, a mulher não pode falar um A. Mas sim submissa no sentido de que ela não tinha toda essa liberdade, digamos assim, que ela tem hoje. Ela tinha que cuidar da prole, basicamente. E aí ela cuidando da prole, isso por vezes favorecia a formação de uma prole mais forte. Por quê? Porque ela tinha tempo para cuidar da prole, ela tinha valores, digamos assim, que ela podia passar para prole, ela passando a maior parte do dia com a prole. Porém, hoje em dia, com a emancipação feminina e com o fator de ninguém mais passar tempo em casa e tal, simplesmente os machos, tanto os machos quanto as fêmeas, não tem mais tempo de passar com a prole. Quem educa as crianças hoje em dia é o Estado, e isso gera seres humanos, por vezes, submissos. Não submissos, mas seres humanos fracos. Por quê? Porque eles não tiveram base paternal e maternal nenhuma, eles não tiveram o alicerce mais básico, digamos assim, da sociedade, que seria a família, eles não tiveram. Eles foram criados na escola, foram criados sei lá, babá, enfim, eles não tiveram o laço mais primitivo humano, que é o laço com o pai e com a mãe. Então isso também ajuda a explicar o porquê de seres humanos fracos existirem hoje em dia. E quando eu digo seres humanos fracos, eu também não estou falando não somente no sentido biológico. Se vocês ouviram meus podcasts anteriores, eu falei, por exemplo, de homens, hoje em dia, homens que são completamente inúteis. Homens que não sabem trocar uma lâmpada, não sabem fazer coisa nenhuma no carro, que dependem completamente da mulher, porque não sabe cozinhar, nem não sabe fazer a própria comida, não sabe fazer porra nenhuma. Então são homens completamente fracos, biologicamente falando. Se você for comparar esse tipo de homem, o sujeito que não sabe fazer porra nenhuma por ele mesmo, e o homem das cavernas, o homem de 10 mil anos atrás, é um sujeito muito mais, entre aspas, forte, muito mais alfa do que o homem, até mesmo do que o homem alfa de hoje em dia. Porque o homem de 10 mil anos atrás, ele sabia caçar, ele sabia pescar, ele sabia, por vezes, preparar a própria comida. Tudo bem, há 10 mil anos atrás os seres humanos viviam muito menos. Tudo bem, mas eu sou da opinião de que há 10 mil anos atrás os seres humanos viviam de forma melhor, digamos assim. Aí você vai falar, mas como assim? Ah, então você está dizendo que ser devorado por um animal ou ser morto por um animal é morrer de forma melhor. Eu não digo que isso é morrer de forma melhor do que, por exemplo, você viver até os 80 anos. Mas eu digo que a vida de antigamente me parece que tinha mais propósito. Porque, assim, e eu também não vou entrar nesse assunto, mas me parece que o niilismo surge principalmente quando você obtém um certo grau de desenvolvimento da sociedade humana. Aí o niilismo surge, a falta de sentido surge, problemas como depressão, ansiedade, blá 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 surgem. Em sociedades mais antigas, mais primitivas, mais brutais, não existem problemas do tipo niilismo, depressão. Não estou dizendo que isso não existe, mas assim, bem menor, em escala bem menor. É como a Hernani fala, o Hernani lá no grupo que eu participo, ele vive enchendo o saco falando que pobre não tem esses problemas de depressão, de niilismo, blá blá. De certa forma ele tá certo, por quê? Porque quem leva um estilo de vida mais bruto, mais brutal, ele não tem tempo para se preocupar com questões existenciais, não tem tempo para se preocupar com qual o sentido da minha vida. A preocupação dele vai ser em conseguir caçar um animal para conseguir comer e conseguir comer um abrigo para passar a noite. Essa vai ser a preocupação. Ele não vai ter tempo para pensar, muito tempo pelo menos, para começar a pensar o sentido da vida, Deus nos criou, ou será que, sei lá, ele não vai ter tempo. Então, onde que eu queria chegar com isso? Na questão Enfim, o que eu estou querendo dizer é que antigamente nós tínhamos sujeitos, resumo da ópera. Antigamente, milhares de anos atrás, nós tínhamos sujeitos biologicamente falando mais fortes do que os sujeitos de hoje.
E se fosse seguir biologia pura, nua e crua, somente esses sujeitos biologicamente mais fortes iriam conseguir se reproduzir. E é aí que eu chego no meu argumento de que nós não deveríamos existir. Não porque de fato nós não deveríamos existir, do tipo, zero seres humanos na Terra, ou ninguém vai se reproduzir. Não, mas a gente, eu acredito que se somente os alfa, digamos assim, se reproduzissem, e se a gente tivesse um tipo de sociedade mais primitivo, uh, de uma forma geral e tal, eu acredito que primeiro não haveria esse problema de superpopulação mundial, não haveria tantos problemas genéticos, não haveria, quem sabe, até problemas filosóficos que existem hoje em dia. Seria uma sociedade de caráter mais brutal, porém uma sociedade com como eu posso dizer, com, não digo melhor qualidade de vida, mas uma sociedade com sujeitos mais fortes, com sujeitos mais não me vem outra palavra, com sujeitos mais fortes, basicamente. Se somente os alfas se reproduzissem, se a gente seguisse a lei natural das coisas, eu acredito que haveria muito menos seres humanos. Por quê? Porque muito mais seres humanos morreriam, muito mais seres humanos, digamos assim, seriam jogados fora, entre aspas, ou não seriam tratados da forma como são tratados hoje, com toda a humanidade possível. E simplesmente isso limitaria muito a reprodução humana. Isso criaria sujeitos. Talvez a gente estivesse até, quem sabe. Acho que eu vou falar baboseira agora. Provavelmente isso é baboseira, mas se somente os mais fortes se evoluíssem, talvez a gente estivesse até chegando numa, quem sabe, uma nova espécie de ser humano. Quem sabe? Mas, enfim, sei lá. Como eu disse, eu nem sei se eu acredito necessariamente na teoria da evolução. E, bom, é mais ou menos esse o ponto onde eu quero chegar. A maioria de nós não deveríamos existir porque nós somos frutos, mesmo que para você doa admitir isso, mesmo que isso pareça duro demais, mas nós somos frutos de uma prole fraca. E isso não é nem porque nossos pais escolheram ser fracos ou nossos avós escolheram ser fracos, não, mas pelo simples fato de monogamia e pelo simples fato também de humanismo, dessa possibilidade de todo mundo se reproduzir. Eu acredito, não, eu não digo, eu mais uma vez falando, eu não estou entrando nesse podcast no mérito do que é certo, do que é errado, do que é moralmente certo ou errado. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito daquilo que é natural e daquilo que não é natural. E seguindo o que é natural, a maioria de nós não deveria existir, porque somente um pequeno grupo de indivíduos iria se reproduzir, e por conta disso eu acredito que a população humana seria bem menor do que a população que existe hoje. E mesmo que nós existíssemos, às vezes até nós mesmos não conseguiríamos nos reproduzir. Eu mesma, vou falar do meu caso mesmo, por exemplo. Por eu ser um indivíduo que biologicamente, eu pelo menos eu me vejo como um indivíduo biologicamente fraco. Por quê? Porque eu sou um sujeito que não tenho muito destaque social, eu não tenho muito apelo, digamos assim, com as mulheres, não sou um sujeito de constituição física muito avantajada. Eu tenho tipo 1,69 m, 60 e alguma coisa quilos, não tenho nenhum atributo físico proeminente. O meu dom, digamos assim, Thiago, meu, entre aspas, dom maior, é o dom da capacidade de pensamento, da, entre aspas, intelectualidade. Esse é o meu dom. E falando biologicamente falando, bem assim, de maneira bruta, nua e crua, nas primeiras sociedades humanas, esse, entre aspas, dom da inteligência não valeria muito. Por quê? Porque quem tem maior valor nessas sociedades humanas mais primitivas não é aquele que tem um maior QI, mas sim aquele que consegue se adaptar melhor ao ambiente que o cerca, aquele que cria novas táticas de caça, aquele que está melhor agrupado ao grupo, e por vezes sujeitos que tenham
entre aspas, bem entre aspas, um QI maior, são sujeitos que muitas vezes, ao invés de ser melhor alinhado com o grupo, é exatamente o contrário, eles são menos alinhados com o grupo. Ou seja, eles são mais de caráter ômega e beta. E por esse simples fator, eu, Thiago, se eu estivesse numa sociedade assim, como eu disse, uma sociedade antiga, uma sociedade assim bem nua e crua, bem nua e crua biologicamente falando, eu sou provavelmente um sujeito que quem sabe eu nem conseguiria sobreviver na natureza, morando em floresta e tal, eu nem conseguiria sobreviver, e mesmo que eu conseguisse sobreviver, eu seria um sujeito que provavelmente eu não conseguiria me reproduzir. Por quê? Porque eu não sou um alfa. Como eu disse no podcast anterior, eu até tive uma fase assim mais alfa, uma fase em que eu consegui comer, entre aspas, transar com bastante mulher. Mas essa fase, como eu disse, foi uma fase, não foi algo que eu sou de fato. E para eu ser um alfa, eu teria que emular muitas coisas, eu teria que ser alguém que eu não sou. E isso também seria assim, seria bem um alfa emulado, não seria um alfa de fato, um alfa verdadeiro, porque eu não tenho constituição física para ser alfa. E pode, por mais cruel que possa parecer, por mais nu e cru que isso seja, tem indivíduos que estão fadados a serem indivíduos, entre aspas, bem entre aspas, de ordem inferior, biologicamente falando, e tem indivíduos que estão fadados a serem indivíduos de ordem superior, biologicamente falando. É assim que a biologia funciona. A biologia não quer saber do seu lado humanista, do que é certo ou errado, justo ou não justo. A biologia funciona assim. Sujeitos que são menos adaptados ao ambiente morrem, sujeitos que são mais sobrevivem e espalham os seus gêneros. Porém, com essa onda de humanismo e por vezes pós-modernidade e tal, o que a gente está vendo hoje é uma subversão da lei do mais forte. Nietzsche, por mais que os pós-modernos muitas vezes se amparem em Nietzsche, principalmente na questão do relativismo, para justificar os atos dele e tal, eu acredito que Nietzsche, nesse lance assim da sobrevivência do mais forte, Nietzsche estaria horrorizado. Ele identificaria que subverteram completamente o que ele mesmo disse, de que somente o mais forte deve sobreviver. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê que não é só o mais forte que está sobrevivendo, a gente vê que não é o mais forte e que por vezes não é o mais forte que está fazendo, digamos assim, sucesso. A gente vê que todo mundo, especialmente os homens, estão sendo condicionados a não serem sujeitos alfas, a serem betas no máximo, homens submissos, homens sem voz alguma, homem que, se ele expressar o que ele é, isso vai ser chamado de machismo, isso vai ser chamado de patriarcado, isso vai ser chamado de retrógrado, de vão querer incriminar de alguma forma um comportamento que por vezes não é um comportamento, é um comportamento de homem sendo homem, é um comportamento biológico, né? Nem um comportamento social, mas sim um comportamento biológico. Então hoje em dia a gente está vendo uma subversão a níveis extremos dessa ordem, porque a gente está vendo os fracos reproduzindo com fracos, e repetindo, eu não estou falando fraco, você é fraco, mas no sentido biológico da coisa. E isso ajuda a explicar uma série de coisas, isso ajuda a explicar doenças que a gente tem hoje em dia que há milhares de anos atrás não existiam, problemas relacionados à genética, problemas populacionais, problemas até de ordem psicológica e psiquiátrica e por aí vai. A gente está vivendo uma... e mais uma vez, eu não estou querendo entrar no mérito do que é certo ou errado, do que é moralmente certo ou errado. Mas sim, eu estou falando daquilo que acontece naturalmente. E naturalmente falando, a gente está vivendo uma epopeia daquilo que não é natural, resumidamente. E voltando ao meu caso, eu mesmo provavelmente, se eu estivesse assim na natureza, ou eu já teria sido devorado por outro ser vivo, ou eu até poderia ainda estar vivo, porém eu sou um indivíduo que muito provavelmente eu não conseguiria me reproduzir. E que por isso mesmo eu afirmo que eu, muito provavelmente você que está me ouvindo também, muitas pessoas por aí, nós não deveríamos existir, seguindo a ordem natural das coisas, nós não deveríamos existir. Porém, nós existimos por uma série de fatores e nós estamos aqui.
E agora eu quero entrar no último assunto relacionado a isso, que seria o possível sentido da vida e tal. Então, agora falando assim, biológica e geneticamente, eu, você e a maioria dos seres humanos que existem por aí, vai ser meio duro essas palavras, mas biologicamente falando, geneticamente falando, a maioria de nós seres humanos que existem hoje, nós somos lixo genético. Nós somos uma soma de coisas que biologicamente falando nem deveriam existir. Digamos assim, coisas que biologicamente falando soariam como uma aberração, digamos assim, se fosse há milhares de anos atrás. E, bom, visto isso, que nós somos seres que nós, para começo de conversa, nós nem deveríamos existir. Nós somos seres que, se comparados com seres de milhares de anos atrás, somos seres inferiores, pelo menos no aspecto biológico e genético. Considerando isso daí, isso me traz uma possibilidade que eu estou começando a pensar, que seria a possibilidade da. Isso eu vou explicar assim de maneira bem resumida, porque se eu fosse falar disso a fundo, levaria mais um podcast inteiro, mas isso me traz a possibilidade da transcendência. E quando eu digo transcendência, não é nesse sentido New Age, transcendência no sentido de que, bom, nós não deveríamos estar aqui. Biologicamente falando, isso é por certo que nós não deveríamos estar aqui, nós não deveríamos existir. Porém, nós estamos aqui de qualquer forma. Nós, sendo uma linhagem inferior ou não, nós estamos aqui. Então, bom, sendo que nós já estamos, nós não deveríamos estar aqui, ou seja, existe um espaço. Para qualquer coisa que existe, tem que ter um espaço para que isso exista. Isso é lei natural do universo em que a gente vive. Se algo existe, ele ocupa um espaço. Então, se a gente não existisse, nós não ocuparíamos um espaço. Porém, nós existimos, sendo que nós não deveríamos existir. Ou seja, nós estamos ocupando um espaço que nós não deveríamos ocupar, em suma. Sendo assim, e a gente não pode mudar isso, a não ser que a gente cometa suicídio, mas aí eu vou entrar em outra questão também que não quero entrar. Nós estamos num espaço que não deveríamos ocupar, num espaço que não deveria ser nosso, seguindo as leis biológicas, enfim. E o que fazer com relação a isso, já que nós estamos num espaço que não era para ser nosso espaço? O que fazer com relação a isso? Eu acredito que isso traz a possibilidade da transcendência, entre aspas. E eu não digo transcendência no sentido místico da coisa, mas sim transcendência no sentido, bom, eu estou ocupando e irrevogavelmente, imutavelmente, eu estou ocupando um espaço que não era para eu estar ocupando. Sendo assim, já que eu sou talvez de uma linhagem inferior, já que eu sou um ser humano inferior, já que eu sou algo que não deveria nem estar aqui, então, sendo assim, vamos fazer por merecer esse espaço que eu estou ocupando. Já que esse espaço, de qualquer forma, ele está aqui e eu estou ocupando esse espaço aqui agora e não tem como eu mudar isso, então vamos pelo menos fazer com que eu mereça este espaço que eu estou ocupando. E a possibilidade da, entre aspas, transcendência que eu estou falando é pensando nesse quesito. Já que eu não deveria estar aqui, mas eu estou aqui de qualquer forma, então vamos fazer com que pelo menos eu honre, entre aspas, eu faça por merecer o espaço que eu estou ocupando. Essa é a maneira que eu estou começando a pensar. Ou seja, é uma maneira basicamente de autodesenvolvimento, já que eu estou aqui e eu sou um lixo genético, então vamos trabalhar para que pelo menos eu desenvolva um pouquinho esse lixo genético que eu sou e consiga chegar ao máximo possível que esse lixo genético me propicie ser. Então eu estou começando a pensar nesse sentido, e esse sentido não seria um sentido de vida, mas seria simplesmente uma existência melhorada, um power-up, digamos assim, para a existência. Um, um pelo menos, digamos assim. Já que eu estou aqui, eu não deveria estar aqui e a vida é uma merda. Pelo menos vamos fazer por merecer este espaço que eu não deveria estar ocupando, porém estou ocupando.
E assim isso gera um sentimento de querer se autodesenvolver, de querer chegar em algo que vá além do lixo biológico que você é e tal. Então isso chega numa possibilidade assim de transcendência, entre aspas. E caralho, eu acho que eu falei mais do que eu tava pensando em falar. Ainda mais para um podcast inesperado. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar nesse podcast. Nós não deveríamos existir seguindo a lei natural das coisas, porém, como a gente vive numa sociedade, num mundo que é antinatural nos mais diversos sentidos possíveis, nós aqui estamos. E já que aqui estamos e que isso é irrevogável, então pelo menos que utilizemos da melhor maneira possível o espaço que nos foi dado. Não deveria ter se dado esse espaço para a gente, porém foi nos dado. Eu acredito que o fato de que nós existimos e que nós não deveríamos existir, isso acontece por erro tanto biológico quanto também por erro de interpretação metafísica. E aí a interpretação metafísica entra naquele lance de monogamia, de religião e tal. Quando eu digo erro de interpretação metafísica, é que Thiago, eu acredito que a maior parte das grandes religiões, elas subverteram, digamos assim, elas mal interpretaram, elas disseminaram de forma extremamente errada o que seria Deus, o conceito de Deus. Elas disseminaram de forma extremamente humana, disseminaram de forma humana algo que não é humano. Então eu acredito que o Deus das grandes religiões, o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo, o Deus até do como é o nome mesmo? Do espiritismo, são deuses que são deuses deturpados, que não são os deuses reais. Se existir um Deus real, eu acredito que ele não está em religião alguma. Eu acredito que é um Deus que simplesmente não pode ser traduzido por leis, por palavras humanas. Então, por esse simples motivo, isso já invalidaria boa parte dos preceitos religiosos. Como que a gente vai expressar algo que não pode ser expressado? Então, eu acredito que nós seres humanos, nós somos da forma como somos hoje, pelo número que nós estamos hoje, isso é parte de um erro, tanto um erro biológico, quanto um erro de ordem metafísica ou humanística, digamos assim. E, e é isso aí. Não sei. Não sei como que vocês ouviram, como que vocês pretendem utilizar essa informação que eu estou passando para vocês. Também não sei se tudo que eu falei nesse podcast está certo. Claro que eu estou sujeito a erros, claro que. Mas, bom, se vocês quiserem questionar algo que eu falei, comentem. Se vocês quiserem me trazer alguma informação que eu não saiba, me tragam. Tudo bem que eu tenho a forte impressão de que com muita frequência o pessoal do meu canal não entra assim algumas coisas na cabeça do pessoal do meu canal ou me mal interpretam e por aí vai. Mas mesmo assim, sintam-se à vontade para comentar ou para falar que eu tô errado ou para falar que eu sou um niilista de merda ou um anti-religioso, sei lá, foda-se. Mas enfim, e outra coisa, prometo que essa semana, ou no máximo, do máximo na próxima, eu vou tentar essa semana ainda gravar um outro podcast lendo e-mails, porque eu tô precisando, faz tempo que eu não leio e-mails, e então pro pessoal que me mandou e-mails, pra semana que vem, ou essa semana ainda, se possível, eu vou gravar um podcast respondendo vocês e tal. E, enfim, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham conseguido pegar o que eu quis passar. Não se sintam com raiva de vocês mesmos, ou sei lá, com raiva de mim por eu afirmar que nenhum de nós deveria existir. A culpa, no fim das contas, não é de nenhum de nós. Mas tenha consciência de que continuar nesse ciclo ou não é escolha sua. Enfim, até o próximo podcast. Ai, caralho, meu Deus, tô cansado de falar. Beijos, abraços, falou, foda-se.